Shalom Adonai, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira. E esta semana estamos falando de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para transmitir a mensagem de amor e do perdão de Deus. A personagem de hoje está em João 8, de 1 a 11. E nós vamos começar a história de hoje lendo a história. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A mulher que foi pega em flagrante ato de imoralidade sexual é conhecida simplesmente por adúltera, a mulher adúltera. A lei de Moisés proibiu o adultério. Êxodo 20:14 afirma: Não adulterarás. Era um dos mandamentos. 1 João 3:4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Levítico 20:10 afirma: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a mulher. No entanto, enquanto a mulher iria enfrentar a morte, o homem com quem ela se envolveu estaria livre. Certamente porque ele não era casado. O homem que não fosse casa dele não era considerado adúltero, mas transgressor, sim. Estava errando. Isso segundo a lei judaica. Os fariseus e escribas que a acusavam e que eram os intérpretes da lei sabiam o que a lei mosaica ordena. Jogaram-na aos pés de Jesus, na intenção de apanhá-lo em algum erro para acusá-lo. E perguntaram: Tu, pois, que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E por causa da insistência deles, afirma o mestre: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa passagem retrata um dos momentos mais extraordinários da descrição de misericórdia de Jesus para com a mulher. Entenda, a mulher não tinha voz, não era reconhecida nem sequer contada como existente. Se casasse e não fizesse tudo quanto o marido achava que deveria fazer, poderia receber carta de divórcio. Então, ser pega em flagrante adultério era extremamente vergonhoso. A estima daquela mulher deveria estar abalada, mas o que fazia se humilhar no pó e com certeza tremer é que estava sentenciada à morte. Mas Deus tinha marcado aquele encontro com aquela mulher naquele dia para dizer: Eu amo você, embora você tenha errado. Eu amo você. Pecar é errar o alvo. Jesus, então, ele assume o papel de esposo da mulher e perdoa a esposa infiel. Entenda, esta mulher, ela é uma figura da igreja infiel e pecadora. Jesus diz: Vou pagar o preço pelo pecado dela e purificá-la. Vou tomá-la para mim. E entendemos que todos nós nascemos em pecado, somos infiéis ao Senhor, mas Ele, assim como Jesus naquele dia, nos perdoa e nos resgata das mãos do nosso acusador, que é o diabo. Segunda coisa, Jesus agora apela para a consciência da multidão, quando diz: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus queria que eles entendessem que o julgamento não cabia a eles. A palavra de Deus diz que Deus é o único juiz. Tiago 4,12 afirma:
Há apenas um legislador, mas quem é você para julgar o seu próximo? Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que pode pensar que pode julgar o seu próximo? O apedrejamento era algo do tempo da lei, mas Jesus veio ensinar algo muito mais profundo, a misericórdia e o perdão. Os fariseus e escribas seguiam a lei, e a lei ela mata. Ela tirava o pecado pelo derramar de sangue, pela morte. Era um fardo pesado, mas Jesus veio trazer a graça, o favor imerecido. Quando diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, do mais velho ao mais novo, naquele dia, foram jogando suas pedras ao chão, porque todos tinham pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 10. Entenda, nós não estamos aqui defendendo o pecado. Pecado é errar o alvo, é transgredir, é errar. Mas estamos afirmando que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, segundo Lucas 9:10. 1 Timóteo 1,15 diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, afirmou o apóstolo Paulo. Assim sendo, Jesus pergunta à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela então faz a primeira fala e única: ninguém, Senhor. Então Jesus afirma: nem então pouco eu. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e abandona o teu pecado. Vai e fica livre desse teu pecado. Uma vez que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a regeneração, o nascer de novo no Espírito e o lavar purificador que só o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos dá, nós estamos livres para viver uma nova vida. Jesus deseja que sejamos discípulos dele, e 1 João 3, 5 a 6 afirma: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, o pecado não é algo comum, nem diário, nem constante, nem para ser praticado sempre. O pecado é uma falha, é um momento em que nós erramos, não percebemos. Mas 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o lavar regenerador do sangue de Jesus, que nos liberta, que nos perdoa, que nos reconcilia e que faz com que nós possamos continuar a nossa caminhada. Vou continuar pecando? Não. Vou procurar, vou buscar conscientemente viver uma vida pura diante do Senhor. Que você que nos escuta esta manhã possa entender que Jesus é o presente mais precioso que Deus deu à humanidade, simplesmente porque Ele, Deus, nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus enviou Jesus para estar no momento mais difícil daquela mulher, foi para garantir a sua restauração. A quem muito se perdoa, muito se ama. Que o amor de Deus seja sobre a tua vida, que nesta manhã o Senhor lhe abençoe, que o Senhor derrame deste amor sobre você, que você receba este amor, e que o Senhor te dê um dia abençoado de graça e de paz na presença dele. Amanhã nós voltamos, se Deus quiser. Um beijo.